Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu tô muito bem, eu tô muito feliz, graças a Deus. Tô feliz com Deus porque eu tô aqui gravando mais o devocional, Ele tá me dando esse privilégio, essa oportunidade. Também tô muito feliz com a sua presença aí do outro lado. Você não clicou nesse devocional em vão, então fique até o fim, abra o seu coração para ouvir a voz de Deus e eu vou ser bem breve, vou entregar para vocês aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração, uma palavra muito forte, uma palavra muito poderosa, que eu tenho certeza que vai transformar e edificar a sua vida. Então eu quero estar lendo hoje no nosso devocional, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, uma passagem muito conhecida do apóstolo Paulo, que vai nos dizer assim: E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Mensagens do apóstolo Paulo. A palavra vai nos dizer, versículos anterior, que Paulo foi levado, ao céu. Ele não sabe se ele foi arrebatado, como diz aqui no versículo 2. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Então, Paulo aqui está referindo que conhece esse homem, mas esse homem era Paulo. Ele não sabia se foi através do arrebatamento ou através de uma visão que ele foi até o terceiro céu. O terceiro céu representa onde está o trono de Deus. Então, Paulo, ele teve uma revelação muito grande da parte do Senhor. E para que Paulo não se engrandecesse, não se achasse melhor do que as outras pessoas, foi posto em Paulo um espinho na carne. E esse espinho na carne, a Bíblia não vai nos dizer o que representa. Se era uma enfermidade que Paulo adquiriu, se era opressão maligna, se era perseguição, se era algo na mente dele, mas a palavra nos diz que era como um mensageiro de Satanás, né? Aqui, ó, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Era algo que Paulo tinha que conviver com aquilo, para que ele não viesse se exaltar, se gloriar através da revelação que Paulo recebeu, através daquilo que Paulo vivenciou com Deus. Ele teve uma grande visão, uma grande revelação do Senhor, mas com isso ele adquiriu algo na vida dele, que todo momento fazia ele lembrar o quanto ele era dependente de Deus. Para que Paulo não se engrandecesse, ele teve esse espinho na carne. E a palavra nos diz que Paulo orou ao Senhor, porque isso provavelmente incomodava muito a Paulo, machucava Paulo, fazia Paulo ser uma pessoa que dependesse totalmente de Deus. E Deus não livrou Paulo desse espinho na carne. O Senhor fala para Paulo que a graça dele bastava na vida de Paulo e que o poder de Deus se aperfeiçoava na fraqueza dele, naquela área onde Paulo tinha dor, tinha sofrimento, tinha angústia. Muitas das vezes o poder de Deus ali se aperfeiçoava. E eu acho linda essa passagem, porque muitos de nós, também temos espinhos na carne. Esses espinhos que representam muitas das vezes uma doença física, uma doença psicológica, opressão, perseguição, porque Paulo era muito perseguido. A palavra nos fala que Paulo era um homem que ele perseguia os cristãos.
mas após a sua conversão, né, que ele teve aquele encontro com Deus, Paulo foi transformado pelo Senhor. Ele teve seus olhos abertos para o espiritual. Ele teve um encontro com Deus e foi transformado. E de perseguidor, ele passou a ser um seguidor de Cristo. E aí Paulo passa a sentir aquilo que ele fazia lá atrás, ele passa a ser o alvo, né? Ele perseguia, ele passa a ser perseguido. Paulo tinha muita opressão na vida dele, muito levante de Satanás na vida dele, mas Paulo, ele venceu, né? A palavra nos fala que ele combateu o bom combate. Ele encerrou a carreira dele e ele guardou a fé, né? Então, Paulo é um grande exemplo para a gente seguir. Mas Paulo, ele também era um ser humano. Então, apesar de todo o poder de Deus na vida dele, ele corria o risco de se exaltar, de querer ser mais do que Deus, né? Então, Deus, ele põe esse espinho ali na carne de Paulo para dizer para Paulo, Paulo, você tem tudo que você tem, você vivenciou tudo que você vivenciou comigo no espiritual, eu te dou poder, eu te dou autoridade, mas jamais se esqueça que você é dependente de mim. Jamais se esqueça que sem mim você não é nada. Então, aquele espinho representava para Paulo a dependência dele em Deus. Quanto mais Paulo ali estava fraco, oprimido, mais o poder de Deus se aperfeiçoava na fraqueza dele. Mas Paulo era forte, né? Como diz aqui. E quando estou fraco, então sou forte. Ele era forte porque a força dele não estava nele, estava no Deus a quem ele cria, a quem ele servia, a quem habitava dentro de Paulo. E é o que a gente tem que entender, que por mais que nós se sentimos fracos, por mais que na nossa vida há alguns espinhos na nossa carne, como eu disse, eu não sei o que representa esse espinho na carne para você hoje, mas eu quero te dizer que o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Assim como Paulo orou ao Senhor 3 vezes para Deus retirar aquele espinho na carne de Paulo, a gente ora ao Senhor muitas das vezes para Ele retirar da nossa vida algumas situações, algumas lembranças que nos machucam, para que Deus livre, né, a gente de algumas situações, ou que Deus livre os nossos familiares de determinadas situações, mas muitas das vezes a gente ora ao Senhor e Ele não nos responde da forma que a gente quer, porque aqui Deus, ele não respondeu a Paulo retirando o espinho, muito pelo contrário, o espinho permaneceu em Paulo, mas junto com o espinho, a graça do Senhor estava sobre a vida de Paulo. Às vezes a gente não entende porque certas coisas estão acontecendo conosco, porque a gente está passando por certas situações que nos trazem dor, que nos traz incômodo, mas eu quero te dizer que o que Deus faz hoje, às vezes você não entende, mas amanhã você vai agradecer. Os planos de Deus são maiores que o seu. E Deus, muitas das vezes, ele vai permitir a gente passar por certas situações, perder certas coisas, enfrentar certos vendavais, mas não é para que a gente veja a nossa fraqueza, mas sim para que o poder de Deus seja revelado através da nossa fraqueza. Então eu quero dizer para você que essa situação que você está vivendo hoje, que tá deixando inquieta, que tá te deixando angustiada, saiba que Deus está contigo. Saiba que Deus tem um propósito diante disso. Permaneça firme, permaneça fiel e que o Senhor hoje possa te dar esse entendimento, que você não venha olhar para o problema, para esse espinho aí na sua carne e se abater com ele e dizer assim: eu perdi, não tem jeito, acabou, não tem solução, mas que você venha olhar para esse espinho na sua carne, aqui, a área da sua vida onde você está passando por alguma luta, algum problema, alguma dificuldade, e enxergar que mesmo diante de todo esse levante, de toda essa dificuldade, Deus está te fortalecendo. A palavra nos diz nos Salmos que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Então saiba que você pode estar fraco, você pode estar cansado, mas a cada manhã
A misericórdia do Senhor, ela se renova na sua vida. Você não sabe como você acorda, você não sabe como você levanta, você dorme e pensa, hoje é meu último dia, eu tô cansada, eu tô exausta, e quando você deita e você acorda no outro dia, você tá forte, você tem ânimo, você consegue continuar os seus afazeres, fazer a sua rotina. Por que isso? Porque as misericórdias do Senhor se renovando na sua vida a cada manhã. Então eu quero dizer para você, acalma o seu coração, confia em Deus, pois Ele está com você, mesmo no vendaval, mesmo na tempestade, mesmo no deserto. Ele permanece junto com você, te fortalecendo, te sustentando em suas mãos e dizendo para você, meu filho, não temas, pois eu estou contigo. E foi essa palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração. Ultimamente a gente anda muito aflito, muito angustiado, são muitas opressões, são muitos levantes de Satanás na nossa vida. O diabo, ele tá enfurecido, ele quer nos parar, ele quer nos derrubar, e muitas das vezes ele não pode contra nós, então ele vai colocar pessoas para nos afligir. Então que você tenha a sabedoria de Deus, que você possa entender que a nossa luta não é contra carne, não é contra sangue, é contra principados, potestades da região celestial, é contra Satanás e os seus demônios. E na sua luta com esse mundo aí das trevas, a gente só ganha com Deus do nosso lado. A gente não ganha com os braços, com lutas, com guerras físicas, não. A nossa luta, ela é espiritual, e a gente só vence com nossos joelhos dobrados no chão. Então que você possa receber essa palavra no fundo do seu coração e entender, como Paulo disse no versículo 10, por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então eu sou forte. Quando você pensa que você está fraco, aí que você está forte. Porque o Deus a quem você serve, o Deus a quem você segue, Ele te fortalece, Ele te sustenta. Então descansa o seu coração, entregue ao Senhor tudo aquilo que tem te afligido. Ore a Deus como Paulo orou. Ora ao Senhor, fala, Senhor, se possível, né, como Jesus fez, se possível, afaste de mim esse cálice, mas todavia que não seja a minha, mas a sua vontade. E saiba que às vezes não entendemos a vontade, como eu disse, mas a vontade de Deus é sempre melhor do que a nossa. Era necessário Paulo permanecer com esse espinho na carne, porque se não fosse esse espinho na carne, às vezes o orgulho tomaria conta de Paulo. Então Deus preferiu algo ali físico, uma enfermidade, uma opressão maligna, não sei o que aconteceu com Paulo, mas que ele pudesse, toda vez que olhar para aquele espinho na carne dele, ele lembrar da dependência dele de Deus, de que ele não era nada, mas de que Deus era tudo. Então que você possa entender que você não é nada, que você não tem poder de mudar essa situação, mas o Deus que você tem o poder, e Ele habita em você. Nós sem Deus somos nada, mas nós com Deus temos forças para enfrentar tudo. Então erga a sua cabeça, descansa o seu coração, e que o Espírito Santo possa te fortalecer cada vez mais. Receba essa palavra no nome do Senhor Jesus. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixe seu like, e eu espero vocês no nosso próximo devocional. Um beijo no seu coração. Tchau, tchau.